Meu querido filho, minha querida filha, para um momento, só um momento, eu preciso que você ouça o que eu vou te dizer agora com todo o seu coração, com toda a sua atenção, porque o que está prestes a acontecer na sua vida não é coincidência, não é acaso, não é sorte. É um movimento que eu mesmo orquestrei desde antes de você nascer, e chegou o dia em que eu decidi que era hora de te revelar. Você já sentiu aquela sensação estranha de que algo grande está por vir? Aquela inquietação no peito que não é medo, mas é uma expectativa que você não consegue explicar? Já acordou de madrugada sem saber por quê, com o coração acelerado, como se algo estivesse prestes a mudar? Pois eu te digo hoje, não era ansiedade, não era sua mente te pregando uma peça, era a minha voz tentando alcançar você, tentando te preparar para o que está vindo. Deixa eu te fazer algumas perguntas e quero que você responda honestamente no fundo do seu coração. Você já chegou ao fim do mês e olhou para a sua conta bancária e sentiu que não havia saída? Já chorou sozinho no banheiro para ninguém ver, pedindo uma resposta, pedindo um milagre, pedindo só um sinal de que as coisas iam melhorar? Já sentiu vergonha de uma situação financeira que você não escolheu, que chegou até você como uma tempestade que derrubou tudo o que você havia construído? Já se perguntou se eu tinha te esquecido, se eu estava te ouvindo, se as suas orações estavam chegando até mim? Meu filho, minha filha, eu ouvi cada oração. Cada lágrima que você derramou foi recolhida por mim. Cada suspiro de desespero chegou até o meu trono. E eu não fiquei em silêncio porque não me importava. Eu fiquei em silêncio porque eu estava trabalhando. Eu estava movendo peças que você não consegue ver. Eu estava preparando um cheque, um depósito, uma transferência tão grande, tão poderosa, que quando ela chegar, você vai entender por que tudo levou o tempo que levou. Hoje eu vim te dizer que o banco está em pânico, que as forças que operavam contra você estão confusas, que os principados que bloqueavam a sua prosperidade estão sendo desmantelados, que existe um cheque, um documento espiritual assinado com o meu próprio nome, registrado no seu nome, com um valor que nenhuma mente humana consegue calcular. E o remetente? O remetente é o dono de tudo. O remetente é aquele que fez o ouro e a prata. O remetente é o Criador do universo, o Senhor dos exércitos, o Deus que não deve nada a ninguém, mas que escolheu te abençoar de uma forma que vai deixar até os seus inimigos sem palavras. Fica aqui comigo. Não feche esse vídeo. Cada segundo que você assistir vai depositar uma verdade no seu espírito que vai mudar a forma como você enxerga a sua vida, as suas finanças, o seu futuro. Eu vim falar com você hoje, especificamente com você, não com o canal, não com a multidão, com você. E antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa agora. Escreva nos comentários: eu recebo esse cheque no meu nome. Declare isso, porque a declaração abre a porta para a manifestação. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, existe algo que eu preciso que você entenda antes de qualquer outra coisa. Existe uma diferença enorme entre o sistema financeiro que os homens criaram e o sistema de provisão que eu opero. O banco que os homens construíram tem regras, tem limites, tem filas, tem burocracia, tem análise de crédito, tem score, tem histórico, tem juros, tem prazo.
O meu sistema não tem nada disso. O meu sistema opera em uma frequência diferente, em uma dimensão que está acima de qualquer instituição financeira criada por mãos humanas. E o cheque que eu emiti no seu nome não passa por nenhuma dessas regras. Ele não pode ser recusado, ele não pode ser devolvido, ele não pode ser bloqueado, ele não pode ser retido, porque o emitente desse cheque é o dono de tudo o que existe. E nenhuma força no céu, na terra ou debaixo da terra tem autoridade para negar o que eu decidi liberar. Mas deixa eu te explicar o que é esse cheque, porque eu não quero que você pense que estou falando de forma vaga ou genérica. Esse cheque não é apenas dinheiro, ele é muito maior do que dinheiro. Quando eu digo que emiti um cheque no seu nome, eu estou falando de um documento espiritual que cobre todas as áreas da sua vida onde você experimentou falta. E falta não é só falta de dinheiro. Falta é quando você olha para a sua geladeira no final do mês e ela está mais vazia do que deveria. Falta é quando você tem uma conta a pagar e o saldo na sua conta não é suficiente. Falta é quando você vê seus filhos precisando de algo e você sente aquela dor no peito de não conseguir dar. Falta é quando você teve um sonho, um projeto, uma ideia que poderia mudar a sua vida, mas não tinha os recursos para tirar do papel. Falta é quando você pediu emprestado e ficou com aquela sensação de humilhação que ninguém deveria sentir. Esse cheque cobre tudo isso. Ele foi emitido para restaurar tudo o que a falta roubou de você. E o valor desse cheque, meu filho, minha filha, o valor desse cheque é trilhões. E não estou usando essa palavra de forma exagerada ou metafórica para soar bonito. Estou usando essa palavra porque o meu patrimônio é infinito. Eu sou o dono do gado em 1000 colinas. O ouro é meu e a prata é minha. Eu criei cada diamante que existe sob a terra. Eu estabeleci cada lei que rege a economia do universo. Cada recurso natural que existe nesse planeta foi colocado aqui por mim. Cada átomo de riqueza que circula nesse mundo tem a minha assinatura na origem. Então, quando eu digo que emiti um cheque de trilhões, eu não estou exagerando. Eu estou sendo preciso. Porque para mim, trilhões é apenas uma fração do que existe no meu estoque. E eu decidi que uma parte disso vai ser transferida para a sua vida de uma forma que vai deixar o mundo espantado. Mas por que o banco está em pânico? Meu filho, minha filha, o pânico no sistema que operava contra você começa no momento em que eu assino o documento de liberação da sua bênção. Porque existem forças espirituais que operam por trás do sistema financeiro humano. Existem principados que se alimentam da sua escassez. Existem forças que lucram com a sua dívida, com a sua dependência, com a sua sensação de que nunca vai ser suficiente. E quando eu me levanto e declaro que a temporada de escassez de um dos meus filhos terminou, todo esse sistema entra em colapso. Todo esse sistema começa a tremer, porque eles sabem que quando eu me movo, nada pode me deter. Quando eu decreto uma virada financeira para a sua vida, nenhuma força humana ou espiritual consegue segurar o que eu coloquei em movimento. Pensa comigo, quando o rei de uma nação decide assinar um decreto real em favor de um cidadão, esse cidadão não precisa lutar pela execução desse decreto. O decreto real tem autoridade, tem peso, tem poder, e o rei não precisa de permissão de ninguém para executar o que decidiu. Agora imagina que esse rei é o rei dos reis. Imagina que esse decreto não vem de um palácio humano, mas do trono do universo. Imagina que a assinatura nesse decreto é a minha assinatura, a assinatura daquele que falou e o mundo existiu. Esse decreto, esse cheque, esse documento de liberação da sua provisão tem uma autoridade que faz o sistema humano parecer uma formiguinha diante de uma montanha. E esse cheque está no seu nome. Agora, eu preciso que você entenda algo muito importante. Esse cheque já foi emitido.
Ele já existe no mundo espiritual, ele já tem o seu nome escrito, ele já tem o valor registrado. O que precisa acontecer agora é a manifestação no mundo natural. E a manifestação começa com a sua fé, começa com a sua declaração. Começa com um momento em que você para de olhar para as circunstâncias ao redor e começa a olhar para o que eu disse sobre você, para o que eu já decretei sobre a sua vida, para o que eu já coloquei em movimento antes mesmo de você nascer. Eu sei que você olha para a sua situação agora e ela parece contradizer tudo o que estou dizendo. Eu sei que as contas dizem uma coisa, que o saldo diz outra, que as cobranças dizem uma coisa diferente do que eu estou declarando. Mas meu filho, minha filha, eu preciso que você entenda que a realidade do mundo espiritual é mais real do que a realidade do mundo natural. O que você vê com os olhos físicos é temporário. O que eu falo no espírito é eterno. E quando o eterno desce para o natural, o temporário tem que ceder. As dívidas têm que ceder. A escassez tem que ceder. A falta tem que ceder. Porque o eterno sempre prevalece sobre o temporário. E a minha palavra sobre a sua vida é eterna. Eu quero que você olhe para a sua situação financeira hoje, não com desespero, mas com expectativa. Não com medo, mas com fé, porque o cheque já está emitido, a transferência já está programada, o depósito já tem data para chegar, e quando ele chegar, vai chegar de uma forma que vai superar tudo o que você pediu, tudo o que você imaginou, tudo o que você ousou acreditar. Porque eu não faço as coisas pela metade. Quando eu abro a janela dos céus para um dos meus filhos, eu não abro uma fresta. Eu abro de par em par, e tudo o que estava represado, tudo o que estava bloqueado, tudo o que estava esperando o momento certo, desce de uma vez. Você passou por temporadas difíceis, eu sei disso. Eu estava lá em cada uma delas. Eu vi cada momento de desespero, cada noite de choro, cada manhã em que você acordou com o coração pesado, sem saber como ia ser o dia. E eu não fiquei indiferente. Cada uma dessas temporadas estava me ajudando a te preparar para receber o que está chegando. Porque a grandeza do que vem exige uma preparação. Exige que você passe por processos que te fortaleçam, que te amadureçam, que te tornem capaz de administrar o que eu vou colocar nas suas mãos. E você passou por esses processos. Você resistiu. Você não desistiu. Você continuou orando. Continuou acreditando, continuou se levantando depois de cada queda. E isso me diz que você está pronto, você está pronta. O cheque pode ser depositado agora. Escreva nos comentários: meu cheque já está emitido, eu recebo. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento de eu te revelar quem é o remetente desse cheque que está chegando na sua vida. E eu sei que você pode estar pensando, mas eu já sei quem é Deus. Sim, mas eu quero que você entenda quem eu sou de uma forma que vai além do que você aprendeu na escola dominical, além do que você ouviu nos sermões, além do que você leu de forma rápida na Bíblia em algum momento de devoção corrida. Porque quando você entender com profundidade quem está te enviando esse cheque, a sua fé vai alcançar um nível que vai acelerar a manifestação de tudo o que eu prometi para você. Eu sou o Deus que criou o universo do nada. Isso não é uma frase bonita para começar um sermão. É uma realidade que precisa te impactar de verdade. Antes de mim não havia nada, nem espaço, nem tempo, nem matéria, nem energia. Não havia universo, não havia planetas, não havia estrelas, não havia galáxias, havia apenas eu. E com a minha palavra, com a minha voz, com o meu sopro, tudo isso veio à existência. Cada estrela que brilha no céu noturno foi colocada lá por mim. Cada planeta que orbita em perfeito equilíbrio foi posicionado por mim. Cada lei da física, cada lei da química, cada lei da natureza foi estabelecida pela minha sabedoria. O universo que os cientistas estudam e ficam maravilhados
é apenas uma pequena expressão da minha criatividade, uma fração minúscula do que eu sou capaz de fazer. E esse Deus, esse Criador de tudo, esse Senhor do universo, decidiu colocar o seu nome em um cheque de provisão. Decidiu que a sua vida vai ser uma demonstração do meu poder. Decidiu que você vai ser um testemunho vivo de que eu sou o Deus que provê, que restaura, que transforma, que vira situações impossíveis. Isso não é pouca coisa. Isso é imenso. Isso é extraordinário. Porque entre todos os bilhões de pessoas que habitam esse planeta, eu escolhi você para ser um canal da minha provisão, um exemplo da minha graça, uma prova viva de que eu não abandono os meus filhos. Mas eu preciso ir ainda mais fundo, porque eu quero que você entenda que eu não sou apenas o Criador. Eu sou o provedor, Jeová Jiré. Esse nome foi revelado há milênios quando eu provei para um homem chamado Abraão, que eu sempre apareço no momento certo. Abraão estava pronto para sacrificar o que era mais precioso para ele, e eu apareci, eu provei, eu substitui o sacrifício. Eu mostrei que quando um dos meus filhos está em necessidade extrema, eu não fico observando de longe. Eu intervenho, eu apareço, eu providencio. E Jeová Jiré não é apenas um nome histórico que ficou registrado em um livro antigo. É o meu caráter, é quem eu sou, é como eu opero para cada um dos meus filhos em cada geração. E o que isso significa para você hoje? Significa que o mesmo Deus que apareceu para Abraão no monte, que abriu o mar vermelho para Moisés, que multiplicou o azeite para a viúva, que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, esse mesmo Deus está se movendo agora na sua direção. Esse mesmo poder que realizou todos esses milagres está sendo direcionado especificamente para a sua situação financeira, para a sua necessidade específica, para o buraco exato que existe no seu orçamento, porque eu conheço cada detalhe da sua vida. Eu sei exatamente quanto você deve. Eu sei exatamente o que você precisa. Eu sei exatamente qual porta precisa ser aberta. Qual oportunidade precisa surgir? Qual pessoa precisa aparecer na sua vida para que a virada aconteça? Eu também quero que você entenda que eu sou o Deus da aliança. Isso é fundamental para você compreender por que esse cheque está no seu nome. Eu não faço promessas e esqueço. Eu não faço acordos e volto atrás. Quando eu estabeleço uma aliança, ela é eterna. Ela é inabalável. E na minha aliança com a humanidade, eu prometi provisão. Eu prometi que os meus filhos não seriam abandonados. Eu prometi que aqueles que me buscam não passariam falta. Essa não é uma promessa condicional baseada na sua perfeição. Você não precisa ser perfeito para receber o que prometi. Você precisa confiar em mim. Precisa se apoiar em mim. Precisa acreditar que eu sou quem digo que sou. E saiba mais, eu sou o Deus que não tem favoritos da forma que os homens têm. Eu não abençoo só os ricos porque eles têm mais a oferecer. Eu não reservo os meus milagres para os mais religiosos, para os que frequentam a igreja mais vezes, para os que conhecem mais versículos de memória. Eu olho para o coração. E o seu coração, com todas as suas imperfeições, com todas as suas dúvidas, com todas as suas falhas, tem algo que eu valorizo acima de tudo. Tem fé. Mesmo que seja uma fé pequena como um grão de mostarda, tem fé, tem esperança, tem o desejo de me buscar. E isso é suficiente para mim mover montanhas na sua vida. Quero que você também entenda que eu sou eterno. E a minha perspectiva sobre o tempo é completamente diferente da sua. O que para você parece demora, para mim é preparação. O que para você parece silêncio, para mim é planejamento. Eu estou trabalhando em dimensões que você não consegue ver, conectando pontos que você nem sabe que existem, movendo pessoas e circunstâncias de lugares que você nunca imaginou para que no momento certo tudo se encaixe de uma forma perfeita. E o momento certo está chegando. Na verdade, já chegou.
Porque se você está assistindo a esse vídeo hoje, não é coincidência. Eu te trouxe até aqui. Eu te coloquei na frente desse conteúdo nesse momento específico, porque esse é o momento da sua virada. O remetente do seu cheque é o Deus que não falha, o Deus que não se arrepende das suas promessas, o Deus que fez o universo com uma palavra e que pode fazer a sua provisão aparecer do nada, de formas que você nunca imaginou, por caminhos que você nunca esperou. Pode ser um emprego que vai surgir do nada. Pode ser uma oportunidade de negócio que vai aparecer de repente. Pode ser uma herança que você não sabia que existia. Pode ser uma ideia criativa que vai se transformar em renda. Pode ser uma pessoa que vai aparecer na sua vida e abrir uma porta que estava fechada há anos. Eu tenho 1000 formas de te abençoar. E eu vou usar exatamente a forma que é certa para você, no momento exato em que você precisa. Então, agora que você sabe quem é o remetente, quero que você mude a forma como você se apresenta diante de mim. Não venha mais com a cabeça baixa de quem não merece. Não venha mais com vergonha ou com dúvida de que eu vou te atender. Venha com a confiança de quem sabe que tem um Pai poderoso, um Pai que tem recursos infinitos, um Pai que te ama de forma incondicional e que já colocou o seu nome em um cheque que vai mudar a sua história. Venha com gratidão antecipada. Venha com a fé de quem já recebeu, mesmo antes de ver com os olhos físicos. Escreva nos comentários: eu sei quem é meu provedor e eu confio nele. Meu querido filho, minha querida filha, você pode estar se perguntando, por que agora? Por que depois de tanto tempo, de tanta espera, de tanta luta, o céu decidiu se mover agora? E é exatamente isso que eu vim te explicar nesse capítulo, porque entender o porquê vai fortalecer a sua fé de uma forma que vai tornar impossível você duvidar do que está por vir. Primeiro, preciso que você entenda que o tempo no reino espiritual funciona de forma diferente do tempo no mundo natural. No mundo humano, o tempo é linear. Ele avança em uma linha reta do passado para o futuro. E cada momento que passa, não volta mais. Mas no reino espiritual, o tempo é administrado por mim e eu posso acelerar, deter, redirecionar e transformar o tempo de acordo com o meu propósito. Existem momentos que eu chamo de momentos de Kairos, que são momentos de intervenção divina, momentos em que o céu toca a terra de uma forma específica e poderosa. E o seu momento de Kairos é agora. Eu decidi que agora é a sua estação. Mas por que agora especificamente? Porque você passou pelo processo de preparação necessário. Deixa eu ser honesto com você. Se eu tivesse liberado tudo o que estou prestes a liberar na sua vida há 5 anos atrás, você não estaria pronto para receber. Não porque eu não quisesse te dar antes, mas porque o peso da bênção que está vindo exige uma maturidade que você não tinha ainda. A quantidade de recursos que vou colocar nas suas mãos exige sabedoria, exige discernimento, exige um caráter que foi sendo moldado justamente nas temporadas difíceis que você passou. Cada dificuldade que você enfrentou foi uma aula. Cada noite de choro foi um processo de refinamento. Cada momento em que você teve que confiar em mim, sem ver nada acontecer, foi um exercício de fé que te tornou mais forte, mais maduro, mais capaz de administrar o que está por vir. Pensa no ouro. O ouro bruto, quando é tirado da terra, não tem o brilho que a gente vê nas joalherias. Ele está coberto de impurezas, de outras substâncias que se misturaram a ele ao longo de milênios. Para que o ouro chegue ao seu brilho máximo, ele precisa passar pelo fogo. Precisa ser fundido em temperaturas extremamente altas para que as impurezas subam à superfície e sejam retiradas. E quanto mais vezes ele passa pelo processo de refinamento, mais puro ele fica, mais brilhante, mais valioso. Você é o meu ouro. E as temporadas difíceis que você passou foram o forno de refinamento que eu usei para te tornar mais puro, mais brilhante, mais valioso. Agora você está pronto para brilhar.
Agora você está no ponto certo para receber o que o céu tem para você. E tem outro motivo pelo qual o céu decidiu te escolher agora. É porque o propósito que eu tenho para a sua vida está prestes a se manifestar. E a provisão sempre precede o propósito. Eu não coloco um homem ou uma mulher em uma missão sem providenciar os recursos necessários para que essa missão seja cumprida. Você tem um propósito que vai além de simplesmente viver, trabalhar, pagar contas e envelhecer. Você tem um chamado específico, uma contribuição específica para fazer nesse mundo. Uma marca que precisa deixar na vida de outras pessoas. E para que esse propósito se cumpra, você precisa de recursos, precisa de provisão, precisa de estabilidade financeira que te liberte para se dedicar ao que eu coloquei no seu coração. Pode ser que você nem saiba ainda qual é esse propósito com clareza. Pode ser que você tenha um vislumbre, uma ideia, um sonho que continua voltando, mas que parecia impossível por falta de recursos. Eu estou prestes a resolver o problema dos recursos para que você possa se dedicar ao propósito, para que o sonho que ficou guardado por causa da necessidade possa finalmente sair do papel, para que o projeto que você abandonou porque não tinha dinheiro possa ser retomado com força total. A provisão que está vindo não é só para pagar suas dívidas, é para te liberar para o seu propósito. Tem também outro fator muito importante, o seu testemunho. Quando eu viro a situação de alguém de forma radical e sobrenatural, essa pessoa se torna um testemunho poderoso que inspira outros. E existem pessoas ao seu redor, pessoas na sua família, pessoas na sua comunidade, pessoas que você vai encontrar no futuro, que precisam ver o que eu vou fazer na sua vida para acreditar que eu também posso fazer na vida delas. Você não é o destino final da bênção, você é um canal. O que eu vou depositar na sua vida vai transbordar para outras pessoas. A sua virada vai ser o ponto de partida da virada de muitas outras pessoas. E por isso, eu escolhi você agora, porque o mundo precisa de testemunhos reais, precisa de histórias verdadeiras de pessoas comuns que experimentaram o poder de um Deus extraordinário. Quero que você também considere o seguinte: as suas orações acumuladas têm um peso no reino espiritual. Cada vez que você orou, cada vez que você clamou, cada vez que você levantou as suas mãos para mim mesmo sem ter ânimo, cada vez que você abriu a boca e declarou fé, mesmo quando o coração estava apertado, tudo isso foi acumulando no altar celestial. E existe um momento em que esse acúmulo de orações e fé atinge um ponto de plenitude, um ponto de saturação, em que o céu simplesmente não consegue mais conter a resposta. É como uma barragem que vai enchendo de água ao longo do tempo, e quando ela atinge a capacidade máxima, ela transborda. O seu altar de orações chegou nesse ponto. A barragem está transbordando, e a resposta que você esperava está descendo agora. Outro motivo pelo qual agora é o seu momento é porque você perseverou quando muitos desistiram. Eu olho para a terra e vejo muitas pessoas que começaram a jornada de fé, mas que nas dificuldades abandonaram, que na espera perderam a esperança, que nas tentações desviaram do caminho. Mas você está aqui. Você chegou até esse momento. Você não desistiu de mim e eu nunca vou desistir de você. A sua perseverança tem uma recompensa e essa recompensa está sendo entregue agora. Você plantou em lágrimas e vai colher em alegria. Você semeou em dificuldade e vai colher em abundância. Essa é a lei do reino e ela está se cumprindo na sua vida agora. Existe ainda um elemento que eu preciso mencionar: a intercessão. Você sabia que existem pessoas orando por você mesmo sem que você saiba? Existem intercessores que receberam o seu nome no coração e oraram por você. Existem anjos que eu designei para proteger e assistir a sua vida. Existe toda uma estrutura espiritual que eu montei em torno de você para que a sua virada acontecesse no tempo certo.
E esse tempo é agora. Toda essa estrutura está convergindo para esse momento. Tudo o que foi preparado no espiritual está prestes a se manifestar no natural. E quando essa manifestação chegar, ela vai chegar com tal força e com tal velocidade que você vai ficar maravilhado com a precisão do meu timing. Escreva nos comentários: é o meu tempo, eu recebo agora. Meu amado filho, minha amada filha, preciso te falar algo que vai soar impossível para a sua mente humana, mas que é absolutamente real no reino espiritual. As suas dívidas já foram quitadas. Não estou dizendo que vão ser quitadas em algum momento futuro. Estou dizendo que no mundo espiritual, no registro do céu, no decreto do meu trono, a sua dívida já foi cancelada. E o que acontece no espiritual sempre se manifesta no natural. A questão não é se vai acontecer, a questão é quando e como vai se manifestar na sua realidade visível. Para entender isso, preciso que você compreenda um princípio fundamental do reino. Tudo o que existe no mundo natural teve primeiro uma existência no mundo espiritual. A criação do universo é o exemplo mais claro disso. Antes de eu falar haja luz, a luz existia no meu coração, no meu decreto, no meu planejamento. Quando eu falei, a realidade espiritual se tornou realidade natural. O mesmo princípio se aplica para tudo na sua vida. Antes de você receber uma cura, ela existe no espiritual. Antes de você receber uma oportunidade de emprego, ela existe no espiritual. Antes de você ver suas dívidas quitadas no extrato bancário, elas já foram canceladas no registro celestial. E eu já assinei esse cancelamento. Deixa eu ser ainda mais específico para que você entenda a profundidade do que estou dizendo. Quando eu quitei espiritualmente as suas dívidas, eu não apenas cancelei o valor numérico que você deve. Eu quitei também a vergonha que veio junto com as dívidas, a sensação de incapacidade, a dor de ter que pedir emprestado, a ansiedade de acordar todo dia pensando em como vai pagar, o medo de atender o telefone, porque pode ser um cobrador, a humilhação de ter o nome negativado. Tudo isso também foi cancelado no espiritual, porque tudo isso faz parte da escravidão da dívida, e eu vim para te libertar de toda forma de escravidão. Meu filho veio para que você tenha vida e a tenha em abundância, e escravidão financeira não é vida em abundância. É por isso que eu decretei a quitação de tudo. Mas agora preciso te fazer uma pergunta importante. Você está carregando as suas dívidas com vergonha ou com fé? Porque existe uma diferença enorme entre essas duas posturas. A pessoa que carrega as dívidas com vergonha fica paralisada. Ela se esconde, ela tem vergonha de falar com Deus sobre as dívidas, como se Deus não soubesse ou como se a situação fosse grande demais para ele. A pessoa que carrega as dívidas com fé faz o oposto. Ela traz cada dívida diante de mim com confiança. Ela fala o nome do credor, o valor devido e me entrega. Ela declara que a provisão vai vir. Ela age como alguém que sabe que tem um pai, que é o dono de tudo e que já se comprometeu a providenciar. E essa postura de fé é o que abre o canal espiritual para que a quitação espiritual se torne quitação natural. Pensa comigo na história da viúva e do azeite que aparece no livro de Reis. Essa mulher estava em uma situação desesperadora. Tinha dívidas. Estava prestes a perder os filhos para os credores, porque nos tempos antigos, quando alguém não conseguia pagar uma dívida, os filhos podiam ser levados como escravos pelo credor. Era uma situação de desespero total. E o que ela fez? Ela não se sentou no chão e esperou que tudo piorasse. Ela foi ao homem de Deus e trouxe o seu problema. Ela trouxe o que tinha, que era quase nada, um pequeno pote de azeite. E eu, através do meu servo, dei uma instrução que parecia estranha. Vai pegar todos os vasilhames vazios que você conseguir dos vizinhos e vai derramar o azeite neles. E o azeite multiplicou, encheu cada vasilhame que ela tinha.
E com o dinheiro da venda do azeite, ela quitou todas as dívidas e ainda sobrou para ela e para os filhos viverem. Essa história não é apenas história, é um princípio eterno de como eu opero. Eu pego o que você tem, por menor que seja, e eu multiplico. Eu pego a sua situação de dívida, por mais desesperadora que pareça, e eu transformo em abundância. Mas note o que foi necessário da parte dela. Ela teve que se mover, ela teve que ir buscar os vasilhames, ela teve que agir em fé antes de ver o resultado. E quando ela agiu em fé, o milagre veio. O mesmo princípio se aplica para você. Eu já quitei espiritualmente. Agora, você precisa agir em fé, precisa se mover, precisa fazer a sua parte enquanto eu faço a minha. E qual é a sua parte? Primeira coisa, pare de ter vergonha das suas dívidas e comece a tratá-las como um problema que tem solução. Porque elas têm solução. A solução já existe no espiritual e eu vou te guiar nos passos para manifestá-la no natural. Segunda coisa, organize o que você deve. Coloca no papel. Anota o nome de cada credor e o valor de cada dívida. Não para te desesperar, mas para apresentar a mim com clareza, para que eu possa te dar sabedoria específica sobre como lidar com cada uma delas. Terceira coisa, busca sabedoria. Porque a sabedoria financeira é um dom meu e eu a concedo generosamente a quem pede. A sua saída das dívidas pode passar por uma negociação que você nunca pensou em fazer, por uma renda extra que vai surgir de uma habilidade que você já tem, mas nunca monetizou, por uma oportunidade que vai aparecer quando você menos esperar. Também quero te dizer algo sobre a psicologia da dívida, porque eu te criei e eu entendo como a sua mente funciona. A dívida tem um efeito psicológico devastador quando você a carrega sozinho. Ela cria uma sensação de peso constante que afeta a sua energia, a sua criatividade, a sua capacidade de enxergar oportunidades. É como tentar correr com um bloco de cimento amarrado nas costas. Você até consegue se mover, mas com muito mais esforço e muito menos velocidade. Quando você me entrega essa dívida genuinamente, quando você a deposita no meu altar e decide confiar que eu vou resolver, algo acontece na sua mente. O peso diminui, a clareza volta. E quando a clareza volta, você começa a enxergar as oportunidades que estavam ali o tempo todo, mas que você não conseguia ver por causa do peso que carregava. Existem pessoas que leram esse vídeo até aqui que têm dívidas com nomes, com rostos, com datas, dívidas no cartão de crédito que parecem não ter fim, dívidas no banco que crescem com os juros, dívidas com familiares que criaram tensão nos relacionamentos, dívidas de aluguel atrasado, dívidas de escola dos filhos. Eu conheço cada uma delas, eu sei o valor exato. Eu sei quem é o credor e eu já decretei, quitado. No momento certo, da forma certa, pelos caminhos que eu já preparei, cada uma dessas dívidas vai ser zerada. E quando isso acontecer, você vai chorar de gratidão, vai se lembrar desse momento em que você estava ouvindo essa mensagem e vai entender que esse foi o momento em que a virada começou. Escreva nos comentários: minhas dívidas estão quitadas no nome de Jesus. Meu querido filho, minha querida filha, preciso ter uma conversa honesta e direta com você agora. Uma conversa que pode ser um pouco desconfortável, mas que é necessária porque eu te amo demais para te deixar em uma situação de bloqueio sem te explicar o que está acontecendo. Porque sim, existem coisas que podem bloquear a chegada do que eu já decreti para a sua vida. E eu preciso te ajudar a identificar e remover esses bloqueios para que o fluxo da bênção possa fluir livremente. O primeiro bloqueio é a descrença disfarçada de fé. Isso é mais comum do que você imagina, e pode ser que você se reconheça aqui.
A descrença disfarçada de fé acontece quando você faz as orações certas, fala as palavras certas, frequenta os lugares certos, mas lá no fundo do seu coração você não acredita de verdade que eu vou mudar a sua situação. Você ora, mas não acredita. Você declara, mas não acredita nas suas próprias declarações. Você canta músicas de fé no culto, mas quando chega em casa e olha para as contas, a sua confissão interna é de descrença. E a sua confissão interna é mais poderosa do que a sua confissão externa. O que você crê no coração é o que vai se manifestar na sua vida. Por isso, preciso que você faça uma revisão honesta. Você realmente acredita? Não com a boca, no coração. O segundo bloqueio é o que eu chamo de fé condicionada ao método. Isso acontece quando você acredita que eu posso te abençoar, mas só aceita a bênção se ela vier de um jeito específico. Você fica esperando o emprego dos seus sonhos, mas não aceita o emprego menor, que é a porta de entrada para o maior. Você fica esperando a cura milagrosa instantânea, mas não vai ao médico que eu já coloquei no seu caminho como um instrumento de cura. Você fica esperando a virada financeira em grande estilo, mas despreza as oportunidades pequenas que eu estou usando para iniciar o processo de virada. Eu sou soberano no meu método. Eu não me encaixo nas suas expectativas de como a bênção deve chegar. E quando você fica preso ao método, você pode estar recusando a bênção sem perceber. O terceiro bloqueio é a falta de perdão. Esse é um dos mais sérios e preciso ser muito claro aqui. Existe alguém na sua vida, talvez um familiar, talvez um ex-cônjuge, talvez um amigo que te traiu, talvez um sócio que te prejudicou, talvez até alguém que te roubou financeiramente, com quem você ainda tem uma mágoa guardada no coração. E essa mágoa, essa falta de perdão, funciona como um bloqueio espiritual que impede o fluxo da minha provisão na sua vida. Não porque eu seja cruel ou punitivo, mas porque o perdão é uma lei espiritual que abre portais. Quando você perdoa, você se liberta. Você remove as amarras que te prendem ao passado e abre espaço para o novo que eu quero trazer. Se você está segurando o coração de alguém como refém do seu rancor, na verdade, é o seu próprio coração que está preso. Preciso que você entenda o perdão de uma forma mais profunda. Perdoar não significa que o que a pessoa fez foi certo. Não significa que você precisa restaurar o relacionamento. Não significa fingir que a dor não existiu. Perdoar significa que você toma uma decisão de não deixar o que foi feito no passado ter poder sobre o seu presente e o seu futuro. É uma decisão que você toma por você mesmo. É você dizendo: eu não vou deixar essa pessoa continuar me roubando ao ocupar um espaço no meu coração que deveria estar ocupado pela paz e pela fé. Quando você perdoa, você me entrega o julgamento e a justiça e me libera para ser o seu vindicador. E eu sou muito mais eficiente como seu vindicador do que você seria como seu próprio defensor. O quarto bloqueio é a parceria com o espírito de reclamação. Existe uma diferença enorme entre trazer as suas queixas a mim em oração e transformar a reclamação no idioma principal da sua vida. Quando você acorda toda manhã e a primeira coisa que sai da sua boca é reclamação sobre a situação, quando você se senta à mesa com a família e a conversa é sempre sobre o que está ruim, quando você fala com os amigos e o assunto é sempre o quanto a vida está difícil, quando você vai dormir e o último pensamento é de pessimismo, você está literalmente programando a sua realidade para continuar no padrão negativo. Porque as suas palavras têm poder. A sua língua é um instrumento criativo ou destrutivo, e você escolhe para que vai usar. Quando você muda o padrão da sua fala, mesmo antes de ver qualquer mudança nas circunstâncias, você começa a criar um ambiente espiritual favorável para a mudança. O quinto bloqueio é a comparação. Quando você fica olhando para a vida dos outros e se perguntando por que eles têm o que você não tem, quando você sente inveja da bênção do vizinho,
Quando você questiona a minha justiça porque parece que outros recebem mais e mais rápido do que você desvia o foco do que eu estou fazendo na sua vida. Cada filho meu tem um destino único, um tempo único, uma jornada única. O que funciona para o seu vizinho não é necessariamente o que é para você. O tempo do outro não é o seu tempo. A bênção do outro não diminui a sua. O meu estoque é infinito e eu tenho para todo mundo. Mas quando você gasta a sua energia comparando, você perde a energia que deveria estar investindo em confiar, em orar, em agir em fé pela sua própria jornada. O sexto bloqueio é o medo de receber. Isso pode soar paradoxal, mas existe uma quantidade significativa de pessoas que, no fundo, têm medo de prosperar. Talvez porque viram a prosperidade destruir relacionamentos de outras pessoas. Talvez porque foram ensinadas que dinheiro é a raiz de todo mal. E em algum lugar inconsciente, associam prosperidade com pecado. Talvez porque têm medo de não ser capazes de administrar os recursos quando vierem. Talvez porque se acostumaram tanto com a escassez que a abundância parece estranha e desconfortável. Se você se identifica com algum desses medos, precisa renunciar a eles agora. Dinheiro é uma ferramenta. Uma ferramenta pode ser usada para construir ou para destruir, dependendo de quem a maneja. Nas suas mãos, com o meu coração, a prosperidade vai ser usada para o bem, para a família, para o propósito, para ajudar outros. Cada um desses bloqueios pode ser removido. A remoção começa com o reconhecimento. Reconhecer que o bloqueio existe. Depois vem a decisão de remover. E depois vem a ação de remover, que muitas vezes se dá em oração, em declaração, em uma mudança de comportamento ou de mentalidade. Eu estou aqui para te ajudar em cada passo desse processo. Não vou te abandonar no meio do caminho. Mas preciso que você seja honesto comigo e consigo mesmo sobre o que está bloqueando a chegada do que eu já decretei para a sua vida. Escreva nos comentários: removo todo o bloqueio da minha bênção agora. Meu amado filho, minha amada filha, um dos momentos mais angustiantes da espera é não saber quando. Você acredita que a virada vai vir. Você crê no meu poder. Mas a pergunta que não te deixa dormir é: quando? E hoje eu vim responder essa pergunta de uma forma que vai trazer paz ao seu coração, mesmo que a resposta não seja uma data no calendário. O momento exato em que a sua vida vai virar já está marcado no meu calendário eterno. Não é aleatório, não é improviso. Não é algo que vai acontecer quando eu tiver tempo ou quando as circunstâncias se alinharem por acaso. É um momento que eu planejei desde antes da fundação do mundo. Um momento que está inscrito no destino que traçamos juntos antes mesmo de você nascer. E esse momento está mais perto do que você imagina. Está mais próximo do que as suas circunstâncias atuais sugerem. Está logo ali na curva do caminho. E você não consegue ver porque a curva ainda não foi totalmente dobrada. Mas eu já estou do outro lado te esperando com tudo o que prometi. Deixa eu te falar sobre como os momentos de virada geralmente acontecem, porque eu quero que você esteja atento para não deixar passar. Os momentos de virada raramente anunciam a si mesmos com tambores e trombetas. Eles costumam chegar de forma discreta, disfarçados de oportunidades comuns, de conversas aparentemente casuais, de ideias que surgem do nada, de encontros que parecem coincidência, mas que eu arquitetei com precisão. A virada de José no Egito começou quando ele interpretou o sonho do copeiro. Um momento simples, uma conversa na prisão, que foi a semente do que se tornaria a maior ascensão da sua vida. A virada de Ruth começou quando ela foi espigar no campo de Boaz, um trabalho humilde e aparentemente sem glamour, que foi o ponto de encontro com o seu destino. O seu momento de virada pode estar escondido em uma ligação que você vai receber essa semana, em uma reunião que parece corriqueira, mas que vai mudar tudo, em uma ideia que vai surgir enquanto você toma banho,
em uma pessoa que vai aparecer na sua vida e te conectar com o que você precisava, em uma oportunidade que vai parecer pequena demais, mas que você precisa ter discernimento para reconhecer como o começo de algo grande. Por isso, eu preciso que você esteja atento, que você esteja de antenas ligadas para o meu movimento, que você não esteja tão focado no tamanho da sua dor que não consiga enxergar o tamanho da oportunidade quando ela aparecer. Mas existe também algo que eu preciso te dizer sobre os momentos de virada que vai te dar ainda mais paz. Os momentos de virada muitas vezes chegam no momento mais inesperado, justamente quando a situação parece mais sombria. Quando a água acabou na festa de casas de Naim, foi nesse momento que eu fiz o maior milagre. Quando Lázaro estava morto há 4 dias, foi nesse momento que eu mostrei que sou a ressurreição e a vida. Quando o povo de Israel estava encurralado entre o Mar Vermelho e o exército do faraó, sem saída aparente, foi nesse momento que o mar se abriu. O padrão é consistente. Eu apareço quando a situação humana chegou ao seu limite, porque é nesse momento que o meu poder é mais claramente reconhecido como sobrenatural. Então, se você está em um momento agora que parece o seu limite, se você está sentindo que chegou a um ponto em que não há saída humana, se você está na sua versão pessoal do Mar Vermelho, com o exército atrás e o mar na frente, então presta atenção. Esse é exatamente o tipo de situação em que eu apareço de forma mais poderosa. Não é hora de desespero, é hora de expectativa. Porque quanto mais impossível parece para o olho humano, mais gloriosa vai ser a manifestação do meu poder quando eu me mover. E como você sabe que o momento está chegando, existem sinais. Quando a virada está próxima, muitas vezes eu envio um aumento de pressão espiritual. O inimigo tenta um último ataque antes de perder o território que ocupava na sua vida. Você pode sentir um aumento de ansiedade, um bombardeamento de pensamentos negativos, uma intensificação das dificuldades. Não interprete isso como sinal de que as coisas estão piorando. Interprete como sinal de que o inimigo sabe que o seu tempo de operar na sua vida está acabando e está tentando fazer o máximo de dano possível antes de ser expulso. Quando você sente essa pressão aumentar, é hora de segurar mais firme, de orar mais intensamente, de declarar com mais convicção, porque a vitória está no próximo passo à frente. Outro sinal de que a virada está próxima é quando você começa a receber confirmações de palavras que eu falei no passado. Quando começa a ver aquela promessa que eu te fiz em oração começar a aparecer em lugares inesperados. Quando a palavra que você recebeu num culto há meses começa a ser confirmada por outras pessoas sem que você tenha contado para ninguém. Quando eventos da sua vida atual começam a confirmar o que eu disse estaria por vir. Esses não são coincidências, são confirmações divinas de que o meu plano está se cumprindo no tempo certo. Quero te dizer algo mais que precisa ficar gravado no seu coração. O momento da virada não depende da sua perfeição. Não depende de você ter feito tudo certo até agora. Não depende de você não ter cometido erros no caminho. Minha graça não é baseada no seu desempenho. A virada vai acontecer porque eu sou fiel às minhas promessas. Porque o meu amor por você é incondicional. Porque o meu propósito para a sua vida não pode ser anulado pelos seus erros. Você não precisa ser perfeito para receber o que eu preparei. Você precisa confiar em mim. É tudo o que eu peço. Escreva nos comentários: minha virada já chegou, eu acredito. Eu entendo como é frustrante sentir que por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro.
E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma diferença entre uma bênção que está disponível e uma bênção que está sendo recebida. Imagine que alguém fez um depósito na sua conta bancária, mas você não sabe que o dinheiro está lá. Você continua vivendo como se estivesse sem recursos, passa necessidade, deixa de aproveitar o que estava disponível, simplesmente porque não sabia que o depósito havia sido feito. Essa é a realidade de muitos dos meus filhos em relação à provisão espiritual que eu já coloquei à disposição deles. A bênção está disponível. O depósito foi feito, mas eles não sabem como acessar. Então agora eu vou te ensinar de forma prática e específica como receber o que já foi depositado no seu nome. E começo pelo princípio mais fundamental, a postura da fé ativa. Fé ativa é diferente de fé passiva. A fé passiva espera, a fé ativa age, a fé passiva diz, quando Deus quiser vai acontecer. A fé ativa diz, eu sei que Deus já preparou, então vou agir como alguém que já recebeu. A fé ativa se levanta de manhã com gratidão pelo que ainda não viu, porque já tem certeza de que vai chegar. A fé ativa toma decisões como alguém que está caminhando em direção à provisão, não como alguém que está parado esperando que a provisão apareça do nada. O segundo passo é a declaração. Eu criei o universo com palavras. Eu disse, e foi. E você foi criado à minha imagem e semelhança, o que significa que as suas palavras também têm poder criativo. Quando você declara a provisão sobre a sua vida, você está usando o mesmo princípio que eu usei na criação. Você está falando à existência o que ainda não é visto. E esse exercício, quando feito com fé genuína, ativa forças espirituais que começam a alinhar as circunstâncias para que o que foi declarado se manifeste. Por isso, comece todos os seus dias com declarações de provisão. Declare sobre as suas finanças, declare sobre as oportunidades que vão surgir. Declare sobre as portas que vão ser abertas. Declare o que eu disse na minha palavra sobre os meus filhos. O terceiro passo é a gratidão antecipada. Esse princípio é poderoso e muitas vezes subestimado. A gratidão antecipada é quando você agradece por algo antes de receber, com a mesma intensidade com que agradeceria depois de receber. É o nível mais alto de fé, porque é impossível agradecer genuinamente por algo que você não acredita que vai receber. Quando você me agradece pela provisão que ainda não chegou, você está me dizendo, eu tenho tanta certeza de que você vai fazer, que já estou agradecendo como se já tivesse acontecido. E esse nível de confiança me move de uma forma que poucas coisas movem. O quarto passo é a obediência aos passos que eu te revelar. Muitas vezes, a manifestação da bênção que eu já decretei vai exigir que você tome alguns passos de ação que parecem não ter relação com a solução. Como a viúva que precisou ir buscar vasilhames, como Naamã que precisou mergulhar no Jordão 7 vezes, como os servos das bodas de Caná que precisaram encher as bilhas de água antes de eu transformar em vinho. Esses passos podem parecer estranhos, podem parecer pequenos demais para o tamanho do problema, podem parecer que não tem nada a ver com a solução. Mas quando eu te dou uma instrução, ela sempre é a porta de entrada para o milagre. Por isso, quando você sentir no seu espírito uma orientação para fazer algo, seja para fazer um telefonema específico, para buscar uma capacitação, para iniciar um projeto, para conversar com alguém, para reorganizar suas finanças de uma forma diferente, não ignore, obedeça, porque na obediência está o milagre. O quinto passo é cultivar a comunhão comigo.
Não me procure apenas quando está em necessidade. Me busque todos os dias, em momentos de oração, em momentos de silêncio, em que você simplesmente fica na minha presença sem uma lista de pedidos. Me busque por causa de quem eu sou, não apenas pelo que eu posso fazer. Quando você cultivar essa intimidade comigo, você vai começar a ouvir a minha voz de forma mais clara. Vai começar a perceber as orientações que eu te dou no cotidiano. Vai começar a reconhecer as oportunidades que eu coloco no seu caminho. Porque quanto mais próximo você está de mim, mais clareza você tem sobre os passos que precisa dar para caminhar em direção à sua provisão. O sexto passo é administrar bem o que você já tem, por menor que seja. Esse é um princípio do reino que eu ensino com clareza. Quem é fiel no pouco, eu coloco sobre o muito. Se você tem pouco e trata esse pouco com descuido, com falta de organização, com gastos desnecessários, com falta de planejamento, eu não posso te confiar o muito, porque você já demonstrou que não vai administrar bem. Mas quando você trata o que tem com responsabilidade, com organização, com gratidão, com sabedoria, mesmo que seja pouco, você está demonstrando que pode ser confiado com mais. E eu sempre recompenso a fidelidade no pouco com abundância no muito. O sétimo passo é o dízimo e a oferta, não como um pagamento que você faz para me obrigar a te abençoar, mas como um ato de fé e de reconhecimento de que eu sou a fonte de tudo o que você tem. Quando você coloca em prática o princípio do dízimo, você está declarando que confia em mim para administrar o todo. Você está abrindo as janelas dos céus sobre a sua vida. E quando essas janelas estão abertas, o fluxo da provisão vem de uma forma que transborda. Não é superstição, é lei espiritual. É um princípio que eu estabeleci e que funciona para todos que o praticam com fé genuína e coração alegre. Esses 7 passos juntos formam um sistema espiritual de recepção que alinha a sua vida com o fluxo da provisão que eu já decretei. Não precisa ser perfeito, não precisa fazer tudo certo ao mesmo tempo. Comece pelo que é possível agora. Dê o primeiro passo hoje. E cada passo que você der vai abrir um novo nível de acesso ao que eu já preparei para você. Escreva nos comentários: eu sou um canal aberto para a minha bênção. Meu amado filho, minha amada filha, existe algo que eu quero fazer por você agora que vai trazer uma paz imensa ao seu coração. Eu vou te mostrar os sinais, os indicadores espirituais, as marcas que eu deixo no caminho quando a provisão está se aproximando. Porque assim como o cheiro de chuva no ar anuncia que a chuva está chegando antes que a primeira gota caia, existem sinais que anunciam a chegada da provisão antes que ela se manifeste completamente nos seus olhos. O primeiro sinal é a paz inexplicável em meio à tempestade. Quando a provisão está chegando, eu frequentemente concedo ao meu filho uma paz que não tem explicação humana. Uma paz que não combina com a situação. Uma tranquilidade que chega de repente quando você estava ansioso há dias. Quando você começa a sentir essa paz sobrenatural, não a questione. Não tente encontrar uma explicação lógica. Receba-a como o meu sinal de que eu estou em movimento, que as coisas estão se alinhando, que o que você esperava está chegando. Essa paz é o meu cartão de visitas chegando antes da entrega. O segundo sinal é o aumento de sonhos significativos. Eu frequentemente me comunico através de sonhos. Quando a provisão está próxima, muitos dos meus filhos começam a ter sonhos mais vívidos, sonhos que envolvem números, portas sendo abertas, caminhos sendo iluminados, presenteamentos, heranças, novos começos. Se você tem tido sonhos assim, preste atenção neles, não para criar superstições, mas para perceber o que o meu espírito está comunicando ao seu espírito enquanto você dorme. Às vezes, o sonho é uma confirmação, às vezes é uma instrução, às vezes é simplesmente eu te dizendo: eu estou perto.
O terceiro sinal é o aparecimento de pessoas certas no momento certo. Quando a provisão está chegando, eu começo a posicionar pessoas estratégicas na sua vida. Uma conexão que você faz em um evento inesperado. Uma conversa que acontece no lugar mais improvável. Um reencontro com alguém que você não via há anos e que chega com exatamente o que você precisava. Quando isso começa a acontecer, reconheça. Não trate como coincidência. Eu não acredito em coincidências. Cada pessoa que chega na sua vida no momento certo foi enviada por mim para fazer parte do quebra-cabeça da sua provisão. O quarto sinal é a criatividade aumentada. Quando a provisão está chegando, eu frequentemente começo a derramar sobre os meus filhos uma criatividade e uma capacidade de pensar em soluções que não estavam presentes antes. Ideias surgem do nada. Você começa a ver oportunidades onde antes só via problemas. Começa a pensar em formas de gerar renda que nunca havia considerado. Começa a ter insights sobre o seu trabalho, o seu negócio, o seu talento que podem ser transformados em provisão. Essa criatividade não é acidental. É eu colocando na sua mente as soluções que sempre existiram no meu coração para a sua situação. O quinto sinal é a restauração de relacionamentos importantes. A provisão raramente chega de forma completamente isolada das relações humanas. Muitas vezes, a pessoa que vai ser o instrumento da sua bênção é alguém com quem você tinha um relacionamento quebrado que foi restaurado. Uma reconciliação que acontece de forma inesperada. Um relacionamento que você pensava perdido, que de repente se reabre. Um familiar com quem havia distância, que de repente se aproxima. Fique atento a essas restaurações. Elas podem ser o caminho pelo qual a minha provisão vai chegar. O sexto sinal é a abertura de portas que estavam fechadas. Você bateu em uma porta e ela não abriu. Você tentou de novo. Não abriu. E de repente, sem você fazer nada diferente, a porta se abre. Uma entrevista de emprego que você não esperava mais. Uma negociação que estava emperrada, que se resolve. Um credor com quem você não conseguia falar, que de repente aceita uma negociação. Uma oportunidade de negócio que parecia encerrada, que se reabre. Quando as portas que estavam fechadas começam a se abrir, não pense que foi só a sua persistência. Foi eu. Eu abri a porta na hora certa, porque a hora certa chegou. O sétimo sinal é a paz com o processo. Quando a provisão está chegando, você começa a parar de lutar contra o processo e começa a confiar nele. Você para de se desesperar com o tempo e começa a ver cada dia como uma preparação necessária. Você para de comparar o seu processo com o de outros e começa a apreciar a singularidade do seu caminho. Essa mudança de perspectiva não é casual. É o meu espírito trabalhando em você, te preparando para receber o que está vindo de uma forma que vai te fazer administrar a bênção com maturidade. Meu filho, minha filha, se você se identificou com algum desses sinais enquanto lia, se você reconheceu em sua vida algum desses marcadores, então presta atenção. A sua provisão está a caminho. O cheiro de chuva já está no ar. Não recue agora. Não desanime agora. Continue orando, continue declarando, continue agindo em fé. Porque tudo o que eu mostrei até aqui aponta para uma mesma direção. O melhor da sua vida está chegando. Escreva nos comentários. Eu reconheço os sinais de Deus na minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, a espera é um dos momentos mais desafiadores da jornada de fé. Porque esperar não é fácil, especialmente quando você vê as contas chegando, quando você sente a pressão das necessidades do dia a dia, quando você olha ao redor e parece que todo mundo está prosperando menos você. A espera pode ser um lugar de crescimento ou um lugar de destruição.
dependendo do que você faz com ela. E eu vim te dar um guia prático e espiritual de como usar o tempo de espera da forma mais poderosa possível. A primeira coisa que você precisa fazer enquanto espera é manter a adoração. Não a adoração condicionada ao resultado. Não a adoração que só acontece quando as coisas estão bem, mas a adoração incondicional que declara: mesmo que eu não veja ainda, mesmo que continue difícil, eu adoro a Deus. Esse tipo de adoração tem um poder extraordinário. Ela quebra correntes. Ela abre prisões. Não é metáfora. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, acorrentados, feridos, no meio da noite, eles adoraram. E as correntes caíram, as portas se abriram. A adoração no momento mais difícil é o tipo de adoração que move o céu de forma extraordinária. E o seu tempo de espera é o seu momento de adorar como Paulo e Silas adoraram. A segunda coisa que você precisa fazer na espera é investir em conhecimento e capacitação. Enquanto você aguarda a manifestação da provisão financeira, use o tempo para se tornar mais capaz de administrá-la quando ela chegar. Aprenda sobre finanças, leia sobre investimentos. Desenvolva uma habilidade que pode se tornar uma nova fonte de renda. Faça um curso. Estude a área em que você quer atuar. Use o tempo de espera como uma escola, porque quando a provisão chegar, você vai precisar de conhecimento para multiplicá-la. E o conhecimento que você adquire agora vai ser fundamental para que a bênção dure e cresça. A terceira coisa é cuidar da sua saúde física e emocional. A espera prolongada pode causar estresse, ansiedade e depressão, e esses estados emocionais afetam a sua capacidade de perceber as oportunidades que eu coloco no seu caminho. Por isso, enquanto espera, cuide de você. Durma bem. Alimente-se bem, dentro do possível. Exercite-se. Procure momentos de alegria, mesmo que pequenos. Cultive relacionamentos saudáveis. Ria. Encontre beleza no cotidiano, porque a sua saúde emocional é um ativo espiritual. Uma mente saudável e um coração em paz são muito mais receptivos ao que eu quero revelar e realizar. A quarta coisa é ajudar alguém. Isso pode parecer impossível quando você mesmo está precisando. Mas a lei do reino é: quem semeia, colhe. E você pode semear mesmo na escassez. Você pode semear tempo ajudando alguém. Pode semear um encorajamento, uma palavra que levante. Pode semear um ato de bondade que não custa dinheiro. Pode semear oração pelo outro. E cada semente que você planta, mesmo na estação seca da sua vida, vai germinar e produzir colheita no tempo certo. Além disso, quando você ajuda outros, você sai da posição de vítima da sua situação e assume a posição de alguém que ainda tem algo a dar. E essa mudança de postura transforma a sua perspectiva de uma forma que te torna mais aberto para receber o que eu quero te dar. A quinta coisa é manter um diário de gratidão e de bênçãos já recebidas. Muitas vezes, na dificuldade, você esquece de tudo o que eu já fiz por você. Você esquece das orações que já foram respondidas, das situações que pareciam impossíveis e que eu resolvi, das vezes que a conta fechou no final do mês de forma inexplicável, das vezes que você recebeu uma ajuda que não esperava, das vezes que a saúde foi preservada, das vezes que o carro que precisava de conserto se manteve firme além do que deveria. Todas essas foram intervenções minhas. E quando você as registra e revisita, você fortalece a sua fé para o que ainda não chegou. Porque se eu fiz antes, eu vou fazer de novo. E vou fazer ainda maior. A sexta coisa é se cercar de pessoas de fé. O ambiente espiritual ao seu redor importa. Quando você se cerca de pessoas que estão sempre reclamando, sempre em desânimo, sempre falando do que não vai dar certo, esse ambiente drena a sua fé.
Mas quando você se cerca de pessoas que creem, que adoram, que têm testemunhos de o que eu fiz em suas vidas, que te encorajam e te apontam para a fé, esse ambiente alimenta o seu espírito e te mantém forte na espera. Por isso, avalie o seu círculo, não para se isolar de pessoas que estão passando por dificuldades, mas para garantir que as vozes mais frequentes na sua vida são vozes que apontam para cima, não para baixo. A sétima coisa é orar com especificidade. Oração genérica recebe respostas genéricas. Oração específica recebe respostas específicas. Em vez de orar apenas "Senhor, me abençoa financeiramente", ore com detalhes. Apresenta a mim cada necessidade específica. Me fala o nome de cada credor. Me fala o valor exato de cada dívida. Me fala qual oportunidade de trabalho você está buscando. Me fala qual sonho está aguardando recursos para sair do papel. Quando você ora com especificidade, você está demonstrando que crê que eu ouço, que eu me importo com os detalhes, que eu estou pessoalmente envolvido na sua situação, e eu realmente estou. A espera não precisa ser um tempo perdido. Pode ser o tempo mais produtivo da sua vida se você usar com sabedoria. Use a espera para se preparar para o que vem, para se fortalecer, para se purificar, para crescer, para semear. E quando a manifestação chegar, você não vai olhar para o tempo de espera com amargura. Vai olhar com gratidão, entendendo que cada dia de espera era necessário para que você chegasse até o lugar para onde eu estava te levando. Escreva nos comentários: "Eu uso o tempo de espera para crescer. Meu amado filho, minha amada filha." Chegamos ao capítulo final dessa mensagem, e eu guardo para o final o que é mais importante de tudo o que vou te dizer. Porque tudo o que eu te falei até aqui, sobre o cheque, sobre o remetente, sobre os bloqueios, sobre os sinais, sobre a espera, tudo isso converge para esse momento, para essa declaração, para essa verdade que eu preciso que entre no mais profundo do seu ser e nunca mais saia. A sua nova temporada de abundância começa hoje, não amanhã. Não quando a conta bancária mudar. Não quando a dívida for quitada. Não quando o emprego aparecer. Hoje, agora, nesse exato momento em que você está ouvindo essa mensagem. Porque a temporada de abundância não começa quando as circunstâncias mudam. Ela começa quando a sua perspectiva muda. Ela começa quando você decide que não vai mais se definir pela escassez do passado, mas pelo decreto do futuro que eu já estabeleci. Ela começa quando você leva para o seu coração a verdade de que o cheque já está emitido, o remetente é o dono de tudo e o depósito está a caminho. Deixa eu te falar sobre o que é abundância no sentido pleno que eu uso essa palavra. Abundância não é apenas ter muito dinheiro. Abundância é ter mais do que você precisa em todas as áreas da sua vida, de forma que você ainda possa dar para outros. Abundância é quando as suas necessidades estão supridas e ainda sobra. Sobra tempo para a família, sobra paz para dormir, sobra saúde para aproveitar a vida, sobra alegria mesmo nos dias difíceis, sobra fé mesmo quando as circunstâncias são adversas, sobra amor para dar aos que estão ao seu redor. Essa é a abundância que eu decretei para você. E ela vai se manifestar em cada dimensão da sua vida. Você está entrando agora em uma temporada que eu chamo de Era da Colheita. Durante muito tempo você semeou. Semeou fé, semeou orações, semeou serviço, semeou bondade, semeou perseverança. E existe uma lei universal e espiritual que é imutável. Na estação certa, toda semente que foi plantada brota. Toda plantação tem uma colheita. E a sua estação de colheita chegou. Não vai ser uma colheita pequena e discreta. Vai ser uma colheita abundante, proporcional a tudo o que você semeou nas estações de dificuldade. Porque em meu reino, quanto mais difícil a estação de plantio, mais gloriosa é a estação de colheita.
E quero que você entenda que essa nova temporada vai impactar não apenas a você, mas a todos ao seu redor. A sua família vai ser abençoada através de você. Os seus filhos vão ver uma história diferente se escrever. Os seus netos vão ouvir o testemunho de como o avô, a avó, os pais viraram a situação pela fé. As pessoas na sua comunidade vão ser impactadas pela sua generosidade. A sua igreja vai ser edificada pela sua contribuição. A sua história vai inspirar outros a não desistirem. Você não está recebendo apenas para si. Você está recebendo para se tornar um canal de bênção que vai fluir para muito além de você. Meu filho, minha filha, chegou o momento de você fazer uma escolha. Não uma escolha fácil, mas uma escolha clara. A escolha de crer, a escolha de declarar, a escolha de agir em fé, a escolha de receber o que eu já preparei. Porque tudo o que eu te disse nessa mensagem, toda a revelação que eu trouxe, todo o encorajamento que eu depositei no seu coração, tudo isso vai produzir resultado ou vai ser desperdiçado dependendo da escolha que você faz agora. Se você recebe com fé, se você declara com convicção, se você age com determinação, o que eu descrevi vai se tornar a sua realidade. Se você ouviu tudo isso e continua na mesma postura de descrença e de passividade, as circunstâncias vão continuar as mesmas. Por isso eu te convido agora a fazer uma oração comigo, em voz alta, com toda a força do seu coração. Diga essas palavras: Pai, eu te agradeço pela mensagem de hoje. Eu recebo no meu coração tudo o que foi declarado sobre a minha vida. Eu acredito que o cheque está no meu nome. Eu acredito que o remetente é o dono de tudo. Eu removo em fé todo bloqueio que estava impedindo a chegada da minha bênção. Eu declaro que a minha nova temporada de abundância começa agora, que as minhas dívidas serão quitadas, que as portas certas serão abertas, que as pessoas certas virão, que as oportunidades certas surgirão. Eu te agradeço antecipadamente por tudo o que está a caminho. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, algo mudou no espiritual, algo foi movido, algo foi ativado. E nos próximos dias, nas próximas semanas, você vai começar a ver os sinais da manifestação daquilo que foi decretado. Vai começar a ver as circunstâncias se alinhando. Vai começar a ver as portas se abrindo. Vai começar a ver a provisão chegando de formas que você não esperava. E quando isso acontecer, você vai se lembrar desse momento. Vai se lembrar de que foi aqui que a virada começou. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua.